Crianças! Tudo bem com vocês? Vocês estão prontos para viver hoje grandes aventuras? Esse é o nome da nossa aula de hoje. Será de que história que a gente está falando? Eu tenho aqui soldadinhos, tem uma bailarina, tem aqui um peixe grandão ou uma baleia. Gente, já sabe do que eu tô falando? É da história do soldadinho de chumbo. O soldadinho da nossa história, ele vive grandes aventuras. Você já ouviu antes? Se você ainda não ouviu, fique tranquilo, pois hoje você vai conhecer esse conto clássico todo especial, escrito por Hans Christian Andersen. Mas antes de contar a história, eu vou me descrever para você. Meu nome é Elaine Santos, eu tenho a pele clara, os meus olhos são castanhos claros e o meu cabelo é castanho escuro e bem compridão. Eu estou vestindo uma calça jeans, uma sapatilha preta, uma blusa rosada, alaranjada e um casaquinho cor de telha. Aqui é o estúdio da Multirio, um lugar muito colorido, cheio de objetos que nos remetem à sala de aula, a uma sala de leitura, tudo feito de forma muito especial para que você fique bem pertinho da gente nesse momento de contação de histórias. Aqui na minha frente tem uma bancada de madeira com alguns elementos que eu vou usar para contar a história, que eu já até disse para você quais são. Estou sentada sobre umas almofadas e um banquinho de madeira. Vamos começar? O soldadinho de chumbo. Era uma vez um menino e era o dia do aniversário dele. Parabéns pra você nessa data querida. Quem não gosta de fazer aniversário, não é? A gente já fica doido que chegue o dia da festa ou da comemoração, mesmo que seja ali intimamente na nossa casa. E a gente fica doido para saber se alguém vai trazer presente. Fala a verdade. Eu sei. Esse menino não era diferente de você nem de mim. Ele queria muito ver se alguém ia trazer um presente. E uma pessoa levou um baldinho cheio de soldadinhos. O menino adorou e imediatamente começou a brincar. Ele espalhava os soldadinhos pela bancada dele lá, sabe? E brincava demais. Era pou, pou, pou pra lá, pou, pou, pou pra cá. Como ele gostava de brincar com os soldadinhos de chumbo. Ele fazia esses movimentos todos, mas já estava chegando a hora de dormir. E a mãe dele chamou ele para jantar, guardar os brinquedos. E ele guardou todos. Mas ele esqueceu de guardar um. Eu esqueci de falar para vocês. Dentro lá do baldinho dele de soldados, tinha um soldadinho muito especial. Repara aqui comigo, olha. Ele só tem uma perna. O soldadinho deve ter perdido a perna num combate, sabe? E o menino teve um carinho super especial por esse soldadinho. E quando ele guardou os brinquedos no balde, ele esqueceu, porque ele brincou tanto com esse aqui, que ele esqueceu o soldadinho do lado de fora. Ficou lá. Quando as luzes se apagavam lá no quarto de brinquedos do menino, todos os outros brinquedos ganhavam vida. E o soldadinho ficou observando tudo o que acontecia no quarto. Mas uma coisa lhe chamou uma atenção especial. Uma bailarina, isso mesmo. Ele ficou tão encantado com a postura da bailarina, com a forma como ela dançava na ponta dos seus pés. Ele ficou apaixonado. Observava aquela menina dançarina e eles fizeram uma grande amizade. Mas o dia amanheceu,
o menino voltou e começou a brincar novamente com todos os seus soldados. Ele enfileirava todos eles, um após o outro, e o soldadinho que não tinha perna estava sempre por lá. Ele não guardou no baldinho dessa vez. Ele deixou todos como que numa exposição na bancada da sua janela e foi fazer uma outra coisa. Durante esse período, veio um forte vento e jogou o soldadinho lá no chão, fora da casa. Meu Deus, e agora? Estava ventando tanto, que o soldadinho foi voando pelo chão, sendo arrastado pela ventania, até que 2 meninos encontraram o soldadinho e pegaram ele para brincar. Uau, que legal! Fizeram um barquinho, colocaram o soldadinho dentro e navegaram para lá e para cá no barquinho com o soldadinho. Mas começou a chover. Os meninos colocaram o barquinho assim, numa aguinha que estava correndo próximo à calçada, e o barquinho foi indo. Apareceu um bueiro e ele entrou o bueiro abaixo. Os meninos perderam o brinquedo que tinham acabado de achar e o soldadinho foi parar lá embaixo nas águas do bueiro. Esse bueiro, ele ia indo até que desembocou no mar. No mar? Isso mesmo. O soldadinho estava perdido. Ele sentia tanta saudade da bailarina e do menino também. O menino que tinha ganho ele de presente. Ele pensava muito na bailarina. E aí, de tanto que ele navegou, ele nadou pelo mar, ficava pensando em como ele poderia voltar para a casa do menino, onde tinha a bailarina. Mas ele não fazia ideia de como fazer isso. Então, simplesmente ficava lá. Veio vindo um peixe grandão. Será que era um peixe ou era uma baleia? Porque são coisas diferentes, sabia? Bom, o fato é que ele vinha e o soldadinho, quando viu, não consigo escapar, e o peixe engoliu o soldadinho. Foi parar lá dentro da barriga do peixe. Era peixe, sim. O peixe de barriga cheia estava lá descansando. E lá em cima, sabe, na superfície do mar, tinham alguns pescadores. Lançando seus anzóis, eles iam lá e pescavam. Até que numa hora, eles conseguiram abocanhar esse peixe aqui e foram vender no mercado de peixe. A moça que cozinhava lá na casa do menino que ganhou o soldadinho foi fazer compras e comprou, adivinhe só, esse peixe aqui. Quando foi abrir o peixe para preparar ele, achou quem dentro? Um soldadinho. E sabe de uma coisa? A moça já sabia que o menino estava com saudade do soldadinho, porque ele vivia choramingando pelos cantos, brincava com os outros, mas sempre reclamava. Aquele meu soldadinho que tinha uma perna só, eu gostava tanto. E a moça foi lá contar a novidade para ele. Olha o que eu encontrei dentro do peixe que eu comprei no mercado. Gente, que coisa curiosa. O menino, ele ficou tão feliz, radiante. E o soldadinho pôde ficar novamente admirando a bailarina. Mas esse soldadinho não está com muita sorte, não. O menino soltou ele lá de novo, os soldadinhos todos, e veio um vento forte. E aí, jogou todo mundo dentro da lareira. A lareira é uma construção de pedra onde se coloca fogo nos troncos, assim, nos pedaços de madeira, para aquecer. Devia estar frio naquele dia.
porque a lareira estava ligada. E o soldadinho caiu lá dentro e começou a queimar. Mas o soldadinho era de chumbo e ele tinha um grande coração. Um coração que tinha se apaixonado por uma certa bailarina, sabe? O que será que vai aparecer aqui, hein? Você tem ideia? Olha só! O coração apaixonado do nosso soldadinho. A bailarina ficou tão desesperada quando o soldadinho caiu e adivinhe só, o forte vento jogou ela também. Mas eles não derreteram, porque o amor salvou o soldadinho e a bailarina. E eles foram felizes para sempre. Essa história foi escrita por Hans Christian Andersen. Ele é um grande autor de contos infantis, contos clássicos. Eu fico impressionada com a imaginação dos autores, sabe? Cada elemento que eles põem na história. Olha só como ele tem uma figura engraçada. Ele nasceu em 1805 e morreu em 1875 e escreveu outros grandes contos como O Patinho Feio, A Pequena Sereia, A Roupa Nova do Rei e muitos outros contos. O desafio de hoje é nós fazermos toda a história do Soldadinho de Chumbo. Então você vai ter que construir toda a história e eu trouxe aqui uma ideia de como você vai fazer isso. Você pode fazer um teatro, você pode fazer uma dramatização com bonequinhos, ou você pode construir um livro, que é o que eu vou fazer aqui. Olha só, eu peguei folhas de cores diferentes, mas se você não tiver, não tem problema. Você pode usar folhas da mesma cor. Pode ser a folha do seu caderno mesmo. E aí, com uma fita, ó, vou cortar aqui um pedaço da fita e vou colar essas folhas. Olha só. E depois eu vou usar o outro lado, que não tem a fita, tá legal? Por que eu colei assim? Até tem uma separaçãozinha entre elas, para eu poder dobrar a folha. Fica mais fácil. Você vai ter que emendar várias folhas, tá bom? Assim, desse jeitinho aqui que eu preparei, olha. Olha, grandona a minha história. E aí você vai escrever em cada uma das folhas elementos da história, né, tá? E aí você vai também desenhar. Você pode desenhar com lápis de cor, canetinha, ou você pode fazer recortes com papel e colando na folha e completando o seu desenho. Logo na capa, o que precisa ter? O título da história. Então, eu vou colocar aqui. O Soldadinho de Chumbo. O Soldadinho de Chumbo. Ficou assim, tá legal? Agora, dentro da nossa história, eu já trouxe os papéis aqui com os dizeres, tá? Da nossa história. Mas você vai escrever para exercitar essa mãozinha aí, tá bom? Na primeira parte da história, o que acontece? O soldadinho de chumbo chega na casa do menino, porque ele é ganho de presente, certo? O menininho ganha aquele baldinho cheio de soldados. E aí depois o soldadinho fica solto lá, abandonado, fora do baldinho, e aí ele encontra quem? A bailarina. Essa vai ser a primeira frase da minha história. O soldadinho ficou fora da caixa e conheceu a bailarina. Então eu vou colar a primeira frase aqui da história que eu estou montando na primeira folha da minha história aqui, do meu livro, tá? Assim. Daí, a próxima parte da história é: o soldadinho caiu da janela.
A próxima parte é: dois meninos encontraram o soldadinho e brincaram com ele nas poças de água acumuladas pela chuva. E olha, eu vou dobrando e vou abrindo. O soldadinho foi engolido por um peixe. O soldadinho foi encontrado dentro da barriga do peixe e devolvido ao menino que o ganhara. E o desafio é você ir escrevendo e desenhando, até que você fique com um livro grandão. Eu acho que eu nem consigo segurar aqui, deixa eu ver. Quase que não dá na minha mão inteira. Nossa! Mas você pode pedir a ajuda de alguém para segurar o seu livrão aí, tá bom? Então você entendeu, não é? Espero que fique um livro bem legal para você recontar a história do soldadinho de chumbo aí para as pessoas da sua família. Um beijo e até a próxima história!